Escreve aí. Com internet ou sem internet, nós vamos estar aqui, viu? É nós. Vamos fazer a coisa acontecer aqui. E aí, ó, eu coloquei aqui o seguinte. Ontem nós falamos dos bons exemplos, dos maus exemplos, melhor dizendo, né? Que foi sobre... Eita, Jesus amado, né? Deixa eu ver aqui. Fugiu aqui, gente. Olha. Meu Deus do céu. Se cair, a gente volta. Não tem problema não. Então, nós falamos ontem dos maus exemplos. Acã, nós falamos do mau exemplo. Eli, falamos do mau exemplo. Adão, falamos do mau exemplo. Davi. Quantas são as pessoas que têm dado mau testemunho na família? Pessoas que não têm feito o que deveria ser feito. Você conhece gente assim? Tem uma família, Deus deu a ele uma esposa abençoada, Deus deu a ela um marido abençoado, deu a eles filhos, deu uma casa, deu um cantinho. Não importa se a casa é alugada, não importa se a casa é própria, mas você tem o seu cantinho. E lá você constrói o seu lar. Por quê? Lar são as pessoas dentro da casa. Casa são as paredes em volta, ok? E aí nós estávamos falando e trabalhando o seguinte, que tem pessoas que elas não entendem o segredo da coisa, que é, e hoje eu coloquei aí o tema, amigos estratégicos. Você tem que entender que existe essa função de pessoas que são estratégicas na sua vida, de pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. E cada dia você tem que ir aumentando o nível de entendimento, de conhecimento sobre essa questão das suas amizades. Ontem eu falei, por exemplo, sobre amigos necessários. Você não gosta da pessoa, mas tem que ter a pessoa como amigo, que é uma necessidade. Agora, tem amigos estratégicos. E hoje eu quero trabalhar essa questão, em vez de falar dos maus exemplos de família, eu quero falar dos bons exemplos de família. Por exemplo, nós temos aqui Noé. Qual foi o bom exemplo de Noé, Ifá? Fé e obediência. O Noé, ele transmitiu para a sua família fé e obediência. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, o que eu vou dar para a minha família? A melhor coisa que você pode dar para a sua família é o seu testemunho. Passar fé para a sua família. Passar obediência. O outro é quem? Abraão. O que Abraão passou, deixou de legado? Fé e proteção familiar. Olha aí, fé e proteção familiar. Então, cada um deles começaram a trazer alguma coisa para a sua família. Então, não é só casar, não é só namorar, não é só arrumar um namorado, não é só arrumar uma namorada, não é só arrumar um noivo, não é só arrumar uma noiva, não é só ter uma esposa ou ter um marido. É você passar um legado. No caso de Abraão aqui, fé e proteção familiar. E o outro, quem é? Jacó. O que Jacó deixou? Perseverança e amor. Olha aí, Jacó, por um amor que ele tinha, ele lutou 14 anos. Você já imaginou esperar 14 anos por um amor? Só Deus na terra. Vala, meu Deus do céu. Então, existe bom exemplo. Todos eles tiveram lutas, todos eles tiveram dificuldades, tiveram. Mas o Jacó, por exemplo, ele demonstra perseverança, demonstra o amor à esposa, porque ele lutou por Raquel 7 anos, depois de 7 anos foi enganado, o pai da Raquel deu a outra, né, que foi Lia na frente, e o Jacó disse, não, eu não quero Lia não, eu não quero Lia não. O pessoal achou que Jacó não sabia escrever, né, porque Jacó não lia, entendeu? Não lia, ele queria Raquel, não lia, ok? Mas entenda isso que é muito importante, perseverança e amor. Quem é o outro que passou, deixou um legado à sua família? Moisés. O que Moisés deixou? União e liderança. Olha aí, Moisés deixou união e liderança. O que você está deixando para a sua família? Qual o bom exemplo que você está passando para a sua família? Isso é muito importante. O outro, Lázaro, o que Lázaro deixou? Eles eram acolhedores, né? Então, o que acontece? O legado que a pessoa deixa é muito importante. É necessário estar atento nisso. Qual o legado que você vai dar? O legado que você vai deixar. A família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, eram acolhedores. Tanto que quando Lázaro morreu, Jesus chorou, né? Como diz lá em João 11:36 em diante. Jesus chorou. É muito importante você saber qual o legado que você tem deixado para a sua família aí.
E aí, vamos lá. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos estudar duas famílias importantíssimas para nós trabalharmos aqui. Eu vou colocar, porque o que me interessa aqui são exatamente uma pesquisa que se fizeram sobre a vida do Max Jukes, que era um ateu, e sobre a vida do Jonathan Edwards, que é um teólogo muito conhecido. Como a palavra de Deus pode abençoar uma família, ou como a falta dela poderá destruí-la. Veja esses dois exemplos de família. Então eu vou comparar, lógico que é hipoteticamente, mas isso aqui é uma história real. Várias pessoas da família foram pesquisadas. Um de uma família ateu e o outro de uma família de um evangélico, de um cristão, de um protestante. Então o que acontece? Olha só, na vida do Max Jukes, que era o ateu, da família dele foram pesquisados 560 pessoas. 560. 310 morreram em extrema pobreza. 100 deles se tornaram beberrões. 150 se tornaram criminosos, incluindo 7 assassinos. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Segundo os Estados Unidos, o cálculo que eles deixaram... Irmão, presta atenção aqui que eu vou dizer para você. Tem gente que não entende o que é um legado de miséria, de desgraça, de tragédia que é deixado para uma família quando você, que é o pai, que é a mãe, que é o cabeça, que é a líder, começa a fazer coisas erradas. Começa a fazer coisas que não deveria fazer. Começa a trabalhar de uma forma que não era para trabalhar. Começa a fazer coisas que não era para fazer. E quando você vai começar a analisar aqui, ó, quando você vai começar a observar aqui, a família dele aqui ó, custou 5 milhões ao Estado, prejuízo, prisões, mais isso, mais aquilo, doenças e tudo mais. O outro foi o seguinte, Jonathan Edwards, um teólogo cristão, praticante, foram pesquisados quase que mais do dobro, 1.394 seus descendentes. 295 receberam diplomas universitários. Desses, 23 se tornaram reitores de universidades. 65 formaram-se professores universitários. 130 se tornaram juízes. 3 senadores dos Estados Unidos. 3 governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 75 oficiais na carreira militar. 100 advogados. 1 reitor de uma faculdade de direito. 56 médicos. 1 reitor de uma faculdade de medicina. 100 missionários e pregadores famosos. 80 desempenharam alguma função pública. 3 prefeitos de grandes cidades. 1 superintendente do Tesouro norte-americano. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Gente, assim, quando você começa a analisar, quando você começa a observar, você começa a entender como que Deus trabalha. Deus tem uma forma de trabalhar muito peculiar, muito simples, muito fácil de se entender, muito fácil de se compreender. Qual é a missão que Deus dá para cada um de nós? Nós temos que semear, porque quando nós semeamos, nós certamente vamos colher. Quando nós semeamos, nós certamente vamos ter um resultado positivo, um resultado maravilhoso, um resultado que pode transformar de uma forma tão incrível a nossa vida, que a gente pode deixar um legado. A herança são coisas que nós deixamos, como por exemplo carro, casa, né, uma faculdade, alguma coisa, mas o legado são os valores. Vamos focar aqui um pouquinho? São os valores que nós deixamos para os nossos filhos, netos e bisnetos, né? Agora há pouco estava conversando com minha mãe esses dias, essa semana, e já vai nascer um bisnetinho dela. Então, o que acontece? É muito importante você entender o legado que você está deixando e que você está passando. Então, quando nós olhamos para isso aqui, a gente observa tantas coisas que são assim, maravilhosas. E aqui eu quero analisar um pouquinho, e amanhã eu vou continuar, porque eu vou falar a diferença entre homens e mulheres. Existe uma diferença entre o homem, existe uma diferença entre as mulheres. E por isso que é muito importante você ter amigos específicos. Amigos específicos. Você quer ter um casamento abençoado? Escolha suas amizades.
Você quer ter uma família abençoada, filhos que cresçam e de uma forma totalmente abençoada? Cuidado com as amizades de seus filhos. Se você tem uma filha, cuide da sua filha. Se você dê mais atenção por ser menina, dê mais atenção. Converse mais, brinque mais, né? Pegue no colo, abrace, procure estar muito próximo. Se é um menino, procure ver o jeito dele. Não deixe ele muito só, não deixe ele muito largado, não deixe ele muito abandonado, que isso pode complicar. Porque se você não estiver presente como pai, se você não estiver presente como mãe, se você não for um bom marido, se você não for uma boa esposa, isso pode atrapalhar o crescimento das crianças, a adolescência e até mesmo a juventude. É necessário você entender um pouco mais o trabalhar das coisas. Então, qual o legado que você tem deixado? Procure ter amizades estratégicas. Bom, eu vou fazer amizade com fulano, ou eu vou permitir que fulano tenha amizade comigo, porque, pensando bem, fulano é professora, professor, fulano é humilde, é simples, fulano é uma pessoa verdadeira, honesta, não rouba, não mente, e isso vai ser bom para os meus filhos, para a minha família. Inclusive até o lugar onde você mora, ainda que seja um lugar muito simples, mas você pode ter sua casa limpinha, suas roupas passadinhas, você pode ter suas coisas. Você pode não ter carne todo dia para comer, mas você pode ter um ovo cozido, um ovo mexido. Eu, por exemplo, gosto muito de omelete, ou então ovo cozido. Então, você pode ter isso aí. Isso não é vergonha para ninguém. Mas você tem que entender que existem amigos que podem te colocar em situações especiais. Quando não, pode te dar um casamento. Quantas são as pessoas, né, que indicam um namorado ou a namorada para alguém? Então eu quero terminar aqui orando por você, abençoando sua vida. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre o homem e a mulher. Como que é o marido, como que é a esposa. Ontem eu falei um pouquinho, anteontem, sobre as funções do marido e as funções da esposa. Mas amanhã eu quero falar a diferença. Por que que homem é homem, mulher é mulher? Por que que isso daí, o que que isso implica numa relação? Por que que às vezes dá choque, sai fogo, sai faísca? Porque homem é homem, mulher é mulher, e amanhã nós vamos ver algumas diferenças. Minha esposa vai ler alguns nomes que chegaram aí, e logo após ela vai estar orando. E eu vou deixar aqui o Facebook aberto, porque se você escrever o nome de alguém para que eu ore, eu vou clamar por essa pessoa em nome de Jesus, tá bem? Está conosco aqui o pastor Mário, a Gina, a Angel, pastor Auri, Rosemary Melo e a Néa. Amém. Vamos orar então? Já que nós falamos um pouquinho hoje sobre casais, nada melhor do que orar pelo Luciano, que foi aniversário aí, e orar também pelos casais. Amém? Se você tem algum nome, vou deixar já aqui no ponto, ó, e coloque aqui, ó. Amém? Ó, o Luciano está recebendo parabéns aí, ó. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá orar, pastora Silvânia, Silene, Rosemary, né? Luciano. Se tiver algum nome para orar, pode falar que nós vamos orar. Vamos terminar aqui orando em nome de Jesus. Sim, Pai, nós oramos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Queremos Te agradecer pela vida do irmão Luciano, Sim, por Pai. mais um ano de vida, Oh, esse irmão Deus poderoso. tão abençoado que o Senhor tem usado ali Sim, Deus. na igreja, Pai, um esposo, eu creio muito abençoado, e nós queremos Te agradecer pela Sim, vida meu Deus, dele, em nome de queremos Jesus, abençoa a declarar vida dele, sobre a Pai. vida dele toda sorte de Em nome bênção. de Jesus. Jesus, todas as bênçãos que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, Oh, meu nós Pai. declaramos sobre a vida do Teu filho Oramos também nessa pela mãe noite. da Kátia, que está Oramos, fazendo Deus, aniversário, a pelo Maria seu lar, Antônia. pela sua família, em nome de Jesus. Oramos, Pai, por cada Em um que nome está de Jesus. clamando, que está pensando numa pessoa Eu agora, que creio, está Deus. intercedendo por uma pessoa Em nome agora. de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça Oh, e meu glória e não negará bem algum Eu aqueles creio, que Deus. andam em retidão. Então, Pai, nós Te pedimos nesta Em nome noite, de Jesus. Senhor, toma conta da nossa vida, nos guie, Senhor, no caminho que devemos andar, Sim, porque meu a Pai. nossa confiança está em Ti, Pai. Oh, e nós Deus. Te pedimos, alcança cada lar Alcança, agora, meu Pai. cada família representada Em aqui nome nessa de noite, Jesus, visita com o Teu poder. Pai, guarde cada Em família. nome de Jesus. Pai, nós repreendemos todo o espírito Sai de todo mal. enfermidade em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida agora. Sim, meu Pai. Nós declaramos